Saudações a todas e todos. Hoje eu gostaria de abordar o tema Os governos populistas no Brasil, de 1945 a 1964, período da nossa história conhecido como período da Quarta República, que se inicia aí no final do Estado Novo, quando Getúlio Vargas ele vai acabar cedendo às pressões dos militares, de setores como estudantes, setores da burguesia também, que já não suportavam mais o Estado Novo, a ditadura do Vargas, começam a pressionar até que Getúlio resolve, num ato adicional, abrir o país para novos partidos, logo para eleições. Então nós vamos ter, a partir deste momento, um novo período da história brasileira, conhecido como a Era dos Governos Populistas, também chamada de Quarta República. Pois bem, vamos tentar entender então o que significa populismo. O populismo é um conjunto de práticas políticas onde o governante se dirige ao povo de maneira carismática. É um modo de exercício do poder. Quando nós falamos de populismo, não dá para definir ele precisamente sem compreender onde ele está inserido geograficamente. Porque em cada lugar e em cada época, o populismo ele vai aparecer de uma maneira um pouco diferente e específica. Então, você tem, por exemplo, o populismo no México, dos governos do Lázaro Cárdenas, você tem o populismo na Argentina do Perón, e você vai ter o populismo no Brasil aparecendo na forma dos presidentes da República desse período, aí do Dutra, do Getúlio e etc. Mas basicamente o populismo ele se define da seguinte maneira: o governante, para conseguir governar, ele vai precisar do respaldo do povo. Então, carismaticamente, esse governante, para conseguir tomar as medidas executivas necessárias, ele se baseia em questões, em demandas que, de certa maneira, tenham algum respaldo com a população, tá? Então, vai ser aquele momento onde vamos ter vários comícios, onde fotos e imagens de governantes, né, dando aquele contato com o povo, com a população, desfiles e etc. Porque o que se destaca neste momento da política é esse líder com carisma, que tem um apelo popular, que atende às demandas da população, tá bom? E assim ele consegue exercer o seu poder, consegue governar. Os presidentes populistas da época aí que nós temos foram esses, tá? Então começa com o Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51. Então o Dutra vai ser o primeiro presidente da Quarta República, eleito logo em 1945, quando são abertas as eleições, né? É importante notar que neste período aí, quando o Getúlio inicia a abertura, os partidos políticos vão surgir aí, né? Ressurgir, por assim dizer. E aí nós vamos ter as forças políticas da época, que são basicamente a UDN, que é a União Democrática Nacional, que é um partido antigetulista, é um partido mais voltado para a direita, é um partido que tem um quadro heterogêneo, mas principalmente engloba a burguesia, as classes médias urbanas, tá? Dissidentes do comunismo. Você vai ter o PSD, que vai surgir nessa época também, o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro, esse de tradição getulista, trabalhista, com um forte apelo aos sindicatos, aos trabalhadores, tá? Você tem o PSP, que é o partido lá que é encabeçado pelo Adhemar de Barros, né, o Partido Social Progressista. Você tem o PDC, Partido Democrata Cristão, e uma força que surge aí, alguns diziam que era a quarta força, era o Partido Comunista do Brasil, que reaparece, ele é legalizado, né, ele é permitido que ele ressurja aí
mas vocês vão ver o que vai acontecer com ele daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então, primeiro governo é do Dutra, depois temos o retorno de Getúlio Vargas, de 51 a 54. Aí vocês estão vendo aí que tem Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Essa história é um pouco complicada, comento mais pra frente. Em seguida, Juscelino Kubitschek, de 56 a 61. Jânio Quadros, em 1961. E João Goulart, de 61 a 64. Aqui estão as imagens dos presidentes da República, da Quarta República. Dutra, Getúlio, JK, Jânio e Jango. Pois bem, vamos falar então do governo de Eurico Gaspar Dutra. Bom, então Dutra ele vai iniciar o seu governo em 1946. Ele foi eleito com 55% dos votos. Nas eleições aí do Dutra, o Dutra ele venceu pelo PSD, tá? Ele competiu contra o Eduardo Gomes, da UDN, futuramente brigadeiro Eduardo Gomes aí. O Eduardo Gomes é a figura que sempre concorre e nunca vence, tá? Inclusive perdeu essas eleições contra o Dutra por ter dado umas declarações ali, não preciso do voto dos getulistas e tal. Você teve o pessoal do PTB e do PCB, que iniciou um movimento, né, chamado queremismo. O que esse pessoal achava, o pessoal do PTB e do PCB? Acreditava que o Getúlio devia continuar governando por mais um tempo, chamar uma Assembleia Nacional Constituinte e ir governando. E ó, esse movimento do queremismo vem de Queremos Getúlio, né? Ele é interessante porque ele englobava até alguns empresários, tá? Não era um negócio de comunista, de esquerdalha, não. Englobava vários setores da sociedade que achavam que era mais interessante que Getúlio continuasse mais um tempo no poder e que o processo fosse gradativo até a transição democrática, tá? Obviamente que não houve tanto respaldo assim, apesar de ter sido um movimento muito forte, as eleições ocorreram e o Dutra venceu. Bom, quando nós falamos do Dutra aí, o Dutra vence as eleições e logo uma nova Constituição tem que ser posta em prática, porque o Brasil ainda estava com a Constituição polaca do Estado Novo vigente, né? E é uma Constituição de ditadura, né, pessoal? Então teria que ser feita uma nova Constituição. Em 46 vai ser posta a nova Constituição e basicamente ela diz o seguinte, né, que o mandato presidencial vai ser de 5 anos, não vai haver reeleição, tá? As eleições vão ser diretas em todos os níveis, municipal, estadual, federal, liberdade de culto, de expressão, voto secreto, o voto é sufrágio universal, ou seja, todos votam, homens e mulheres, porém maiores de 18 anos e analfabetos não votavam. Boa parte da população excluída do processo eleitoral ainda. Você tem aí então um novo Brasil surgindo, ao que parece, né? O Dutra, pessoal, ele vai ser um governante que ele vai acabar se colocando, neste momento aí, ele se coloca do lado dos Estados Unidos, porque o mundo, após a Segunda Guerra, está naquele momento da Guerra Fria, bipolar, né? Quem é aliado da União Soviética, do Bloco Socialista, ou quem é aliado do Bloco Capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. E o Dutra, ele vai buscar essa aproximação com os Estados Unidos, seguindo lá a doutrina Truman, né? Que é a doutrina de alinhamento aos Estados Unidos para tentar se conter o avanço do comunismo soviético, tá? Bom, igual que eu falei do Partido Comunista. Logo em 1947, o que o Dutra faz? Coloca o Partido Comunista na ilegalidade. Porque os comunistas, de acordo com o Dutra, poderiam ser uma ameaça à democracia. Dentro do governo Dutra também, algo que mostra bastante o alinhamento dele aos Estados Unidos, ao pensamento antissoviético, anticomunista, é a criação da ESG, Escola Superior de Guerra, em 1949. A ESG que tem a intenção aí de formar o quê? De formar
uma elite com um pensamento anticomunista, tá? A ESG dá cursos para empresários, para militares também, obviamente, e ela vai formando aí uma certa inteligência, né? Uma intelectualidade anticomunista aqui no Brasil, tá? A ESG vai ser responsável aí por algumas coisas que irão ocorrer futuramente, mas depois comentamos melhor. Bom, em termos de governo mesmo, a gente pode destacar que o governo Dutra ele vai implantar um plano chamado Plano SAUT, né? Que a sigla diz aí: Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Então, dentro do Plano SAUT, ele é de 1948 ali, né? Que é o plano, ele é consolidado mesmo, ele é acertado, mas ele é posto em prática a partir de lá de 1950 e tal. O Plano SAUT, você vai ter algumas grandes obras que são feitas dentro do contexto dele, tá? Por exemplo, a construção do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro é uma dessas obras. A rodovia Rio, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, também são obras do Dutra, tá? A expansão da malha rodoviária aí. Inclusive, a Via Dutra não tem esse nome por um acaso, né, pessoal? A usina hidrelétrica de Paulo Afonso também. Então, dentro do governo Dutra, você tem aí um processo de incentivo à industrialização no Brasil, tá? Um incentivo à produção interna. Você tem uma priorização de investimentos nessas áreas daí do Plano SAUT, tá? Bom, vou mostrar algumas imagens para vocês verem. Aí do lado esquerdo é o Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, né? E à direita, a que ficará conhecida futuramente como Via Dutra. Vocês podem ver a inauguração dela. Bom, pessoal, acaba o governo Dutra, eleições em 1950, e nessas eleições, quem teremos aí? Pelo PSD, Cristiano Machado, concorrendo pela direita, pela UDN, Eduardo Gomes novamente, e pelo PTB, o velho volta. Quem é o velho? Getúlio Vargas. Bom, pessoal, nessas eleições presidenciais, não deu outra. O povo quis confirmar o retorno de Getúlio Vargas. Acho que ele venceu com 48,7%, quase 49% dos votos. Tá? Então foi garantido de maneira democrática o seu retorno ao governo. Como é que ficou conhecido esse governo, o segundo governo do Getúlio Vargas? De 1951 a 54. Vocês já podem notar aí que esse mandato não durou 5 anos, né? Vejam aí pela data. Então ele inicia o mandato em 51, pessoal, ele já inicia com um plano. A doutrina Vargas aí nesse período é essa do nacionalismo econômico. O que seria esse nacionalismo econômico? Seria buscar alcançar a independência econômica do Brasil, do país, por meio de uma combinação, né? Do capital nacional, capital privado, com controle do Estado também, com capital estatal, e o Estado aí meio que gerenciando os recursos naturais. Veja bem, não tem nada de socialismo aí, tá? Existe a livre iniciativa, existem as empresas que devem ser incentivadas e devem crescer nas empresas privadas, só que na questão estratégica de recursos naturais e minerais, quem deve ter a primazia e o controle disso seria quem? O governo, o Estado, tá? Dentro deste contexto aí do nacionalismo econômico getulista, então você vai ter algumas ações bastante relevantes. Por exemplo, é criado o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ele vai financiar empresas, né, agricultura, enfim, todo aquele investimento necessário, principalmente para iniciativa privada que precisa de capital, tá?
Nós temos a criação da Petrobras em 1953. Na verdade, a Petrobras, o projeto dela já é anterior, tal, né? Mas é consolidado em 53 aí, com um lema, né? Tem aquele lema do "o petróleo é nosso". Então a Petrobras vai ser a empresa estatal responsável pelo petróleo no Brasil, a única autorizada a explorar e refinar o petróleo no Brasil, tá? Então é isso de o Estado monopolizar setores estratégicos. Em seguida aí, temos também a proposição aí dentro do governo do Getúlio da criação da Eletrobras em 1954, tá? A Eletrobras, ela é proposta a criação dela em 54, ainda no governo Vargas, mas só nos anos 60 mesmo que é realmente criada a empresa de eletricidade do Brasil. Importante, né? Ainda mais que nós tivemos esse ano casos aí sobre empresas privadas no ramo da energia, lá no Amapá, aquele problema todo, né? Isso pôs toda uma discussão sobre as privatizações de setores estratégicos, né? Este ano de 2020. Continuemos aí. O governo Vargas, pessoal, o Vargas ele tem problemas, né? Porque tem um pessoal que não é lá muito fã do senhor Getúlio, tá? Principalmente um setor ligado ao UDN, ligado ao nome de um jornalista chamado Carlos Lacerda. Então o UDN faz uma oposição muito forte ao Getúlio e o Carlos Lacerda usa o seu jornal, né, a Tribuna da Imprensa, para fazer críticas ferozes a Getúlio. Ele chegou a dizer que tem que recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. Tá? Ele tinha uns discursos bastante firmes assim, com relação a não permitir a governabilidade de Getúlio. Aí o que acontece é o seguinte, você tem esse setor da UDN, que é mais liberal, que é contra esse intervencionismo do Estado, e você tem os setores ligados ao trabalhismo getulista que acreditam que tudo tem que continuar na base do nacionalismo econômico. O que acontece, pessoal, é que esses setores vão ficar em enfrentamento constante no governo Vargas, e isso produz uma instabilidade crescente, constante e crescente. O que vai acontecer? Um fato vai acontecer que vai fazer com que a coisa degringole, tá? No dia 5 de agosto de 1954 acontece o crime da Rua Toneleiros ou o atentado da Rua Toneleiros. O que foi isso? O crime da Rua Toneleiros basicamente foi um atentado que teria sido engendrado, né? Na verdade foi engendrado mesmo, pelo chefe de segurança de Vargas, um cara chamado Gregório Fortunato. Ele contratou um pistoleiro para atacar ao Carlos Lacerda. Falou, ó, vai lá, o Lacerda ele mora em tal lugar, quando ele estiver chegando no trabalho, vai lá, que esse é o endereço, dê um jeito nele. O Lacerda, quando está chegando em casa, com seu filho tal, está descendo do carro, ele é alvejado por um pistoleiro. Porém, o que acontece é o seguinte, um tiro pega no Lacerda, pega no pé dele, mas quem vai morrer é o motorista do carro, que na verdade era um segurança ali do Carlos Lacerda, um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, e ele morre. No dia seguinte, o Lacerda vai em todas as mídias possíveis e ataca Getúlio ferozmente e diz: Getúlio perpetrou um atentado contra a minha vida. E ele mostra lá a perna ali toda enfaixada, né? Um tiro que ele tomou no pé, mostrando que a vida dele correu muito risco e aquela coisa toda, mas obviamente uma vida foi perdida ali e é a vida de um militar, né? Da aeronáutica. Vai ter investigações sobre isso, tal, vão levar investigações ali bem a sério, o pessoal da aeronáutica, inclusive com tortura para descobrir quem foi, e vão fazendo correlações e chegam até Gregório Fortunato como mandante. Logo, Gregório Fortunato, se ele é o chefe de segurança de Getúlio Vargas, significa o quê?
que quem mandou assassinar Carlos Lacerda foi Getúlio Vargas. Isso vai gerar uma crise enorme no país. Começa uma pressão muito grande de setores, alguns ligados aos militares, né? Boa parte ali, aeronáutica, e alguns setores do exército querendo que Getúlio renuncie. Você tem alguns setores militares e alguns políticos e parte também da população que não querem de forma nenhuma que Getúlio saia do poder. Inclusive, um ministro de Getúlio Vargas, chamado Tancredo Neves, ele diz que Getúlio deve resistir, inclusive uma guerra civil pode ser iniciada se for necessário, mas Getúlio não deve renunciar. Um parênteses, Tancredo Neves, avô do político que vocês devem conhecer, chamado Aécio Neves, que já concorreu à presidência da República e tal. Tancredo Neves, que também se tornou presidente aí, mas isso são cenas de outros capítulos, tem uma morte precoce e tal. Bom, pessoal, e aí o que acontece é ter esse momento aí da história que ou o Getúlio renuncia ou o Getúlio resiste. E o que Getúlio vai fazer? Getúlio tem uma saída dramática, mas é uma saída simbólica e bastante representativa. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio dá um tiro no peito, no seu coração, e se mata. Saio da política para entrar para a história. Deixa ele na sua carta testamento. Getúlio se suicida, pessoal. E veja bem, o suicídio parece uma coisa estúpida, para alguns provavelmente é, mas nesse caso ela é bastante representativa. Por quê? Porque Getúlio nem iniciou uma guerra, nem resistiu, mas também ele não renunciou formalmente. Ele deixou meio que um impasse ali, e alguns dizem que esse suicídio do Getúlio, ele adiou o golpe militar em 10 anos. Pois de certa forma Getúlio aplacou os interesses dos militares que desejavam derrubá-lo. E não pode ser chamado de renúncia a isso, né? Porque foi um suicídio. Vejamos algumas fotos aí. Essas fotos que eu selecionei, à esquerda é o cortejo, né, no Rio de Janeiro, no dia 25 de agosto, após o suicídio de Vargas. Vocês podem ver a população, né, a comoção da população. Getúlio é uma figura repleta aí, né, de impasses históricos, das análises, de amores e ódios, tá? Mas as pessoas que viveram naquela época, boa parte delas tem um certo saudosismo, acham que Getúlio teria sido o melhor presidente do Brasil, essa coisa toda. Aí você tem aí o funeral dele, aquela coisa toda, o velório, tá? Bom, vamos agora para o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Pessoal, antes de eu falar do governo Kubitschek em si, eu tenho que falar daqueles 3 caras que eu coloquei ali no começo e que eu não expliquei. Mas eles vão aparecer aí nesse momento de transição de Getúlio Vargas para o Kubitschek. Esses anos de 55 aí, 54, 55, foram bastante turbulentos na história do Brasil. Pouca gente fala desse momento, mas é um momento aí onde nós teremos 3 presidentes da República após Getúlio Vargas, tá? Então, quando Getúlio Vargas se suicida, assume o seu vice, Café Filho. O Café Filho vai governando, só que aí depois ele tem alguns problemas de saúde, problema no coração, ele vai ter que deixar o cargo de presidente. E aí assume quem pela ordem constitucional? Assume o presidente da Câmara dos Deputados, que é um cara chamado Carlos Luz. Nesse momento, já estamos no ano de 1955, já haviam ocorrido as eleições, e nas eleições, pessoal, as eleições já tinha vencido ali Juscelino Kubitschek, ele seria o próximo presidente do Brasil, tá? E o vice, João Goulart. Só para lembrar vocês, a eleição de presidente e de vice-presidente eram separadas. Você elegia
o presidente que você queria e você elegia o vice que você queria. Então tinha sido eleito para o próximo mandato Juscelino e João Goulart. João Goulart, inclusive do partido de Getúlio Vargas. Tá? O que acontece é o seguinte, quando o Café Filho ele tem que abandonar por problemas de saúde, aquela coisa toda, vai assumir o presidente da Câmara, Carlos Luz. O Carlos Luz, ele meio que... ele deixa entender que ele está muito ligado com os setores antigetulistas. E os setores antigetulistas, representados principalmente pela UDN e pelo Carlos Lacerda, dizem o seguinte. Lacerda disse sobre os próximos presidente e vice-presidente, sobre JK e Jango. Esses homens não podem tomar posse. Não devem tomar posse, nem tomarão posse. Então o Lacerda já estava deixando claro que se fosse necessário a força, não haveria maneira nenhuma de JK e Jango assumirem em 56. O que acontece aí é que parecia, ao menos, que o Carlos Luz estava meio que mancomunado com os conspiradores da UDN. E aí, um general chamado Henrique Teixeira Lott, ele vai dar o que alguns chamam de golpe preventivo. Ele vai falar, não, vou destituir, aí vou impedir que Carlos Luz governe. O Carlos Luz, pra vocês terem noção, olha como foi conturbado, ele fugiu do Rio de Janeiro, foi para um navio da Marinha, um encouraçado lá, Tamandaré, inclusive com um Lacerda conspirador, os dois tentaram ir para São Paulo para começar um governo, colocar a sede da República em São Paulo e continuar o governo, mas nisso aí já a Câmara votou, né, para que assumisse a presidência da República o próximo na lista de sucessão, que seria quem? O presidente do Senado, então aí vai assumir o Nereu Ramos como próximo presidente. Eles não tiram os direitos políticos do Carlos Luz, mas ele não é mais o presidente da República. Mas ele continua ainda sendo deputado. Olha só que confusão esse Brasil. O Nereu Ramos passa a ser o presidente, só que aí o que acontece? O Café Filho, que estava dodói, volta e fala, já posso governar, tô melhor. Decidem o seguinte, não, deixa o Nereu Ramos terminar aí, para que termine logo esse ano de 1955, e o próximo ano vem e os eleitos assumam, tá? Então foi uma confusão muito grande esse período aí da morte de Getúlio, de 54 até 1956. Agora é interessante a gente colocar dois pontos aí, pessoal. Primeiro ponto. O primeiro ponto é que nós vamos ver que há uma interferência, boa ou ruim, não interessa, mas há uma interferência direta dos militares, um pequeno golpe aí, né, que seja um golpe preventivo, um golpe legalista e constitucional, um golpe para evitar um golpe, né, do Henrique Teixeira Lott, tá? Em 11 de novembro de 1955. Segunda coisa, então o Lott, para manter a legalidade, para permitir que depois sejam lá, assumam os eleitos JK e Jango, ele deu esse golpe preventivo. Ok. Então a segunda coisa que nós vamos ter é que surgem dois setores dentro da ala militar. Alguns chamam de o setor de 24 de agosto, que é o pessoal que é antigetulista, que não quer nenhum tipo de reforma, trabalhismo, esse tipo de coisa. Tá? Os mais conservadores, muito próximos da UDN, o setor militar do 24 de agosto, e você tem o setor militar do 11 de novembro, que é esse pessoal ligado ao Henrique Teixeira Lott, que é mais legalista, que acha que a coisa deve ser a base da Constituição e da democracia. Tá? Isso é importante a gente mostrar que não existe algo padrão dentro do Exército, ele não é homogêneo. Porém, por mais que tenha sido legalista ou não, essa intervenção do Henrique Teixeira Lott abriu uma brecha. Isso é importante a gente deixar marcado. Bom, em 56, então, finalmente o Juscelino assume, e o plano de governo do Juscelino é aquele famoso 50 anos e 5, promover um desenvolvimento acelerado do Brasil. Tá? Então, procurar fazer o quê?
a atrair investimentos e capitais estrangeiros para que o Brasil consiga um desenvolvimento. Então ele vai estimular principalmente a produção de bens de consumo duráveis, né, como televisores, geladeiras. Vai trazer para o Brasil empresas, né, montadoras de carro, Volkswagen, etc. Construção de rodovias, tá? Isso tudo vai estar dentro do tal de plano de metas do Juscelino Kubitschek. Que o plano de metas ele preconiza? Industrializar e modernizar a economia, pessoal. Então, principalmente investimento em energia, transporte, na indústria de base, né, siderurgia, alimentação, educação, tá? Que são setores estratégicos, setores básicos que um país precisa desenvolver. Então ele vai modernizar portos nesse período, como falei, rodovias e ferrovias vão haver uma expansão da malha, né? Aumento do refino de petróleo, fornecimento de energia elétrica também estendido pelo Brasil, tá? Algo interessante também que acontece dentro do governo Juscelino, em 1959 é criada a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? Tanto que vai ser encabeçada aí, seu primeiro mandato dela vai ser o Celso Furtado, ele que é um economista bastante importante. E qual que é a ideia da SUDENE aí? É tentar fazer com que haja uma maior integração entre as diversas regiões do Brasil, principalmente a Nordeste, que sempre sofreu com a seca. O Nordeste que ficou esquecido aí no século XX. E aí o que se buscava fazer? Modernizar a agricultura na região, um combate efetivo às secas, tá? Isso faria o quê? Tentaria promover uma integração econômica do Nordeste junto ao Brasil, tá? Sair um pouco só do eixo Sudeste aqui. Dentro do governo do Juscelino também, pessoal, nós temos a construção de Brasília, né? Em 21 de abril de 1960. Ela é uma ideia dos urbanistas Lúcio Costa e do arquiteto Oscar Niemeyer, né? É uma cidade planejada, toda montada. A ideia de construção de Brasília, ela tem, né, a ideia de se criar uma nova capital para o país, tem uma ideia de integração, porque ela fica no coração do país, então ela sai do Rio de Janeiro e vai para o centro-oeste. Tem uma ideia geoestratégica envolvida aí também, porque quando você tira de um lugar ali na costa, que pode ser facilmente atacada por forças navais e coloca lá no meio, onde teoricamente estaria mais protegida, também é interessante. E também, gente, convenhamos, você coloca lá no meio ali do centro-oeste, numa região um pouco povoada, com pouca população ali, então a tendência a ter manifestações, protestos é bem mais difícil, ainda mais Brasília, que é uma cidade de avenidas largas, tudo é longe uma coisa da outra, tá? Ela é meio que planejada para ter esse distanciamento, evitar aglomerações. Tá? Diferente do Rio de Janeiro, onde estava tudo ali acontecendo, aquela efervescência. Tá? Então ela tem um pouco dessas ideias aí. O governo Juscelino também, pessoal, ele foi conhecido por ser o presidente Bossa Nova, né? Porque no período dele ali, o Brasil está numa certa prosperidade e tal, e tem um florescimento da cultura. Aí você tem, né? Primeira peça da Bossa Nova, Chega de Saudade, Tom Jobim. E aí você vai ter Vinícius, tá? Tom Jobim. Você vai ter outros nomes importantes que surgem aí também. Você tem o João Gilberto, tá? Alguns criticam um pouco a Bossa Nova, mas a Bossa Nova ela tem aquela inovação porque ela pega elementos do samba, que é popular, pega elementos do jazz e faz aquela fusion, né? Faz aquela mistura toda. E é uma música que agrada muito, né? Torna o samba mais palatável, principalmente para as classes médias urbanas das cidades, tal, né? Coisa que o samba era uma coisa do morro, tá? Um pouco mais marginalizada. Inclusive, gente, essa coisa da marginalização da música no Brasil aconteceu com o rap, acontece com o funk, aquela coisa toda, mas isso são comentários para outros momentos. Pois bem, e não podemos negar que a Bossa Nova tem toda a sua coisa da cultura, tal, ela é uma música bastante rebuscada, não estou tirando o mérito dela, tá? Mas é uma música mais palatável para as elites e classes médias urbanas brasileiras do período. Pois bem,
Foi só maravilha o governo do Juscelino, bossa nova e diversão e maravilha? Não, 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 não. Problemas, né, pessoal? Então, esse negócio aí, né, de 50 anos em 5, trouxe um endividamento interno e externo, muitos empréstimos, aquela coisa toda. A moeda acaba se desvalorizando. Você tem um aumento muito grande da inflação. Logo, se há um aumento da inflação, o custo de vida, há uma carestia, né, no custo de vida. Apesar da Sudene, de Brasília e de descentralizar as coisas, ainda há um crescimento regional desigual no Brasil. Ainda o Sudeste e Sul que conseguem se industrializar e se modernizar, enquanto as outras regiões ficam num certo abandono. Tá? Outra coisa importante também destacar, que a gente estava deixando passar batido, mas é importante dizer, de novo, sobre os militares. O governo do Juscelino Kubitschek, ele sofreu aí em dois momentos, né? Em 1956, em fevereiro, e depois em 59, em dezembro de 59, ele sofreu com algumas revoltas militares. Não foram revoltas de grande porte, né? Então, por exemplo, em 1956 você teve a revolta de Jacareacanga, né? Que, na verdade, durou só 19 dias e eram alguns militares ali na região do Pará que achavam que JK seria a volta do varguismo, né? O JK não era varguista, gente. Ele usava lá alguma coisinha do Getúlio e tal, mas era mais encenação tal, tá? Ele não era trabalhista, não. Então era um pessoal que era contra aquele movimento do 11 de novembro, aquela coisa toda, mas durou pouco tempo. Depois você teve, em 1959, uma outra revolta, e aí foi comandada pelo Bournier. Esse Bournier, gente, é um oficial da aeronáutica. Esse aí adora um atentado, adora uma revolta, tá? Inclusive na época da ditadura ele vai ter algumas ideias bastante escabrosas, algumas ações que ele planeja ali bastante terríveis, tá? E já a revolta de Aragarças, em 1959, já era uma coisa, questão com relação a achavam que o Brizola tramava um golpe junto, aliado a Juscelino, aquela coisa toda. As duas foram reprimidas, tal, mas o Juscelino era um cara meio da política de mediação de conflitos ali, da boa paz, assim, não, anistiou esses revoltosos e tal, tá? Então, mas isso já mostra o quê? A gente já começa a ver setores do exército tramando, conspirando. São pequenas escaramuças, mas gradativamente elas vão aumentar até culminar no 64. Algumas imagens aí para vocês, ó. Inauguração de Brasília. À direita em cima aí o Juscelino indo visitar uma fábrica de automóveis, tá? Esse negócio da indústria automobilística no Brasil, do governo Juscelino, é algo bastante marcante, tá, pessoal? Aqui abaixo, no meio, é o Celso Furtado, da Sudene, tá? Economista importante da nossa história. E à direita, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, representando a Bossa Nova. Bom, pessoal, ocorreram eleições, as eleições ocorrem em 1960, e teremos aí nas eleições os vitoriosos. É eleito Jânio Quadros, tá? Que de um partido bem, assim, mas bem terceiro, quarto plano, né? Que é o PTN, mas que se coligou aí com o PDC, com a UDN, com o PR, com o PL, fizeram uma baita coligação. O Jânio Quadros, pessoal, ele era uma figura conhecida, tá? Na política. E o vice é João Goulart. De novo, o João Goulart aparece aí. O João Goulart eleito aí, né, numa chapa PTB-PSD. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal, no governo Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi um cara que foi eleito, uma figura bastante
polêmica e controversa, né? Ele é eleito com um lema na campanha dele que era um jingle, né? Que era o varre, varre, vassourinha. Tinha até a musiquinha, né? Varre, varre, vassourinha. Então, qual que era a ideia do Jânio Quadros? Era uma crítica feroz à corrupção e à imoralidade, e ele, sendo eleito, ele ia combater isso, tá? De fato, quando ele é eleito, ele começa, né, com uma política de austeridade muito forte. Que é uma política de austeridade? É buscar enxugar os gastos públicos, né, arrumar o que está errado na máquina estatal, aquela coisa toda. Ele vai seguindo as recomendações do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ele vai tentando sanear as contas do Estado para reduzir o déficit público, tirar as contas do negativo. Tá? Mas o que o Jânio Quadros vai ficar conhecido aí no seu mandato de meses, como vocês podem ver, que foi de 1961 a 1961, são as suas medidas controversas, né, pessoal? Então, olha só algumas medidas do senhor Jânio Quadros. Ele proibiu as linhas de galo, proibiu o uso de biquíni nas praias. Outra coisa que ele proibiu também, né, o uso de lança-perfume no carnaval, que você deixava as pessoas alteradas, então nada de uso de lança-perfume. Proibiu as corridas de cavalo em dias úteis, né? Proibiu a jogatina em dia útil. E obrigou que funcionários usassem uniformes, tá? Funcionários públicos. Enfim, coisas que basicamente não mudavam em nada as estruturas do país, tá, pessoal? Porém, ele tem uma coisa muito interessante, apesar dessas medidas controversas, que foi o quê? Ele seguiu um pouco aquela ideia que houve, né, dos países afroasiáticos, da Conferência de Bandung, né, de não alinhamento, de ter uma política externa independente. Então, por exemplo, ele vai procurar uma reaproximação com países comunistas, né, como a União Soviética, com a China, para ter relações comerciais, se possível, por que não? Ele vai criticar a invasão de Cuba pelos Estados Unidos, né, porque houve um evento dentro da Guerra Fria ali, que foi o evento da invasão da Baía dos Porcos, quando alguns exilados cubanos, com o apoio dos Estados Unidos, tentaram desembarcar em Cuba para derrubar o governo de Fidel Castro. Foi fracassado, né, essa tentativa, mas de qualquer forma o Brasil se posicionou contra, criticou. E dentro disso ainda há a condecoração do guerrilheiro argentino que lutou na Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. Ele condecora com a medalha do Cruzeiro do Sul o Che Guevara. Imaginem a situação, pessoal, como o exército ficou. Fala, meu, peraí, esse cara foi eleito aí por uma ala conservadora, mas ele tá parecendo que é comunista. Que absurdo é esse? Bom, pessoal, o Jânio Quadros, em 25 de agosto, ele vai renunciar. Alguns dizem que essa renúncia dele não foi tentar uma tentativa de autogolpe, porque ele achou que com a renúncia dele, ele renunciando, o povo ia se indignar, ia tomá-lo nos braços e falar: não, Jânio, continue, você é um ótimo presidente, você deve continuar governando. Só que na verdade não aconteceu isso. Ele faz uma carta, ele renuncia, e o que há nas ruas? O silêncio. No máximo, os grilos fazendo cri, cri, cri. Não acontece nada, pessoal. Então você tem a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 61, e aí está a carta dele de renúncia. Então diz aí a carta: ao Congresso Nacional, nesta data e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. Brasília, 25/8/61. Depois ele vai dizer que forças ocultas o fizeram a renunciar e etc. Mas boa parte dos historiadores dizem que ele estava tentando o tal do autogolpe e que não funcionou de maneira nenhuma. Pessoal, o que acontece quando o presidente renuncia, morre? O que acontece? Quem assume? O vice. E eis então que João Goulart irá assumir a presidência da República. Vamos chamar lá, chama o vice, ele precisa assumir. Onde estava o vice?
vice estava lá na China, fazendo uma visita de relações diplomáticas. Os militares ficam loucos. O Jango volta e fala, meu, vai assumir esse vice aí. Esse cara é getulista, pessoal, João Goulart. Esse João Goulart, é do PTB, trabalhista. Agora estava lá envolvido com os comunistas lá da China. Esse cara não vai assumir. E aí começa uma crise sucessória, porque os militares tentam impedir a posse de Jango de qualquer maneira. E aí, no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado, né, de João Goulart, por sinal, mas para além disso também era um trabalhista da tradição getulista, aquela coisa toda, inicia no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade. Ele organiza as cadeias de rádio, televisão e jornais do Rio Grande do Sul, uma campanha maciça e massiva para que seja aceita, né, que o João Goulart ele possa assumir o cargo que lhe é de direito pela Constituição. Tá? Essa campanha da legalidade, de certa forma, ela dá certo em alguns limites. Por quê? Porque acham uma solução para a questão. Qual que é a solução que acham? Acham a solução que é a seguinte. Tudo bem, João Goulart vai assumir, mas ele vai assumir como presidente dentro de um governo parlamentarista. Vocês sabem que num governo parlamentarista quem manda é o Congresso e o primeiro-ministro. Tá? Então, na verdade, aí o João Goulart vai governar nesse primeiro momento sem grandes poderes. Tá? Ele tinha lá, encabeçado pelo Celso Furtado, lá os planos trienais, tal, que eram planos para 3 anos de governo dele. O que vai acontecer é que essa situação de parlamentarismo vai ser visto que não dá certo, pessoal, ela não funciona. Em 1963 é feito um plebiscito, e neste plebiscito o povo vota pela volta do presidencialismo, com mais de 80% ali dos votos, para que o presidente possa governar como a Constituição prevê. Tá? De novo, temos a figura aí do Carlos Lacerda fazendo uma oposição ferrenha. Aliás, o Carlos Lacerda é o eterno opositor, tá, gente? Estava lá, ele era governador da Guanabara nesse período, então ele tinha um certo poder aí. Então ele é a oposição constante. E aí, veja só a situação. O João Goulart não é uma figura bem vista pela burguesia, não é bem vista por setores do exército, porque acham que ele é comunista, né? Então o que acontece? O João Goulart ele começa a ver que ele não tem como agradar essas bases da elite. Então ele vai começar a ir mais para o lado do povão, das classes trabalhadoras. Vai se aproximar dos camponeses, dos operários, dos trabalhadores. E aí ele vai colocar em prática, né, as famosas reformas de base, que tem a ver com o plano trienal do Celso Furtado. Tá? Então, basicamente, o que as reformas de base elas preconizavam aí? Distribuição de terras, ou seja, reforma agrária, controle sobre as atividades bancárias e remessa de lucro. Isso de ficar mandando dinheiro para o estrangeiro, as empresas mandarem sem nenhum controle, né? Então lucravam aqui e mandavam tudo para fora. Tem um controle sobre isso. O direito de voto aos analfabetos. A expansão da educação, né? Pela questão do método Paulo Freire ali. Então levar a educação para vários locais do Brasil. Veja só, quando fala de método Paulo Freire, todo mundo pensa que é uma questão de doutrinação e etc. Gente, não tem nada a ver com isso. É uma questão de método de alfabetização, tal, tá? O pessoal acha que tem a ver com doutrinação e etc. O que o Paulo Freire deixa claro é que existe uma dicotomia de oprimidos e opressores. E a educação, de certa forma, ela reproduz esse sistema. Ela pode ser inclusiva ou excludente. E que o Paulo Freire preconiza uma educação que inclua as pessoas, né?
inclusive aqueles que no passado foram alijados da educação, as pessoas mais velhas. Então você tinha uma massa de analfabetos no Brasil que não sabe, né, que não tinham perspectiva nenhuma. Então você tinha que levar a educação a essas pessoas. Tá? Então não tem nada a ver com a questão de comunismo e etc. Tem a ver com a questão aí do acesso à educação para as pessoas mais velhas, principalmente. Tá? Então o método Paulo Freire ele é muito usado na educação de jovens e adultos. E até a questão de falar sobre método Paulo Freire é algo meio complicado, porque não existe um método em si, né? Tá? Sistematizado e tal. Existem algumas técnicas ali, mas não vou entrar no mérito disso, pois não é o tema. Então, dentro das reformas de base também a regulamentação dos direitos trabalhistas, né? Colocar isso em tudo na prática, né? Não só no discurso. E isso tudo, pessoal, o João Goulart ele vai deixar bastante claro num discurso que ele faz, um discurso, o famoso Comício da Central do Brasil, onde ele fala sobre isso. Ele deixa bem claro sobre essas reformas que devem ser colocadas em prática para que o Brasil consiga um desenvolvimento mais equânime, mais igualitário aí, e um desenvolvimento real nacional. Tá? Os setores conservadores da direita estão se articulando aí, né, pessoal? Então você tem aí, por exemplo, alguns institutos que surgiram na época, né? O IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que de democrático não tem nada, que era um grupo que era envolvido com financiamento de candidatos conservadores, tá? Você tinha o IPES também, que era um outro instituto ligado, Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais, que era ligado ao empresariado brasileiro, dava cursos, né? Também anticomunista, aquela coisa toda. Você tinha a Escola Superior de Guerra, que também estava se articulando, ESG, altamente anticomunista. E veja só, o Jango comunista mesmo não tinha nada, hein, gente? Ele tinha lá seu trabalhismo mais aguerrido, mas, enfim. Então você tinha empresários nacionais, né? Empresas nacionais e estrangeiras. Você tinha a imprensa nacional, militares, tá? De patentes. Geralmente eram os militares de patentes mais altas. Os generais ali já estavam conspirando. Os sargentos, soldados ainda tinham um certo apreço ali, né? Tinham um apoio, davam um apoio ao João Goulart. Dentro desse contexto todo, você tem esse comício da Central do Brasil, que o Jango fala sobre as reformas de base, aquela coisa toda que agrada a massa de trabalhadores, mas em contraposição você vai ter ali, mais pra frente, em São Paulo e algumas outras cidades do Brasil, né, a famosa marcha da família com Deus pela liberdade. Nessa marcha houve inúmeros pedidos, né? É uma resposta conservadora que aconteceu no dia 19 de março. 500 mil de pessoas se mobilizaram ali por setores da direita e se tinha inúmeros pedidos ali de tomada de poder pelos militares, tá? Que os militares deviam acabar com essa bagunça comunista. Bom, pessoal, dentro desses resultados de instabilidade, na virada de 31 de março para 1º de abril de 64, vai acontecer um levante militar, que se inicia em Juiz de Fora, personificado na figura de um general, que talvez vocês conheçam, lá do Plano Cohen, de 1937, quando ele era major ainda, em 37, agora já é general, um general chamado Olímpio Mourão Filho, na 4ª Região Militar, Juiz de Fora, Minas Gerais. Pega suas tropas e fala, irei ao Rio de Janeiro. Inicia o golpe aí, tá? Na verdade, você já tinha articulações, veja bem, pessoal, os militares já estavam se organizando, conspirando desde os anos 60, 62, 63. Você já tinha o empresariado também já conspirando. Você tinha políticos, como por exemplo Magalhães Pinto, que era o governador de Minas Gerais, ele já tinha planos aí de um possível golpe. Você tinha o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, conspirando. Então quando a gente fala do golpe que vai acontecer, 31 de março para o dia 1º de abril de 64, não é um golpe militar, a gente pode dizer que é um golpe civil político-militar.
porque a articulação de militares, da sociedade civil e também a articulação, gente, de políticos, tá? Então não podemos simplesmente falar assim, ah, foi um golpe militar. Não, não. Os militares foram o braço forte ali, né? A marreta, o instrumento. Mas a articulação das elites, da classe média e de políticos também, que permitiram que o golpe ocorresse. As mídias, né? A imprensa, tá? Então os militares marcham para o Rio de Janeiro, tomam a cidade, não há nenhum tipo de resistência, o João Goulart também prefere que não haja o conflito. Na verdade, assim, né, quando o Mourão ele está descendo por a direção do Rio de Janeiro, é mandado uma tropa para tentar conter, só que logo ele convence essa tropa a aderir ao golpe e ele desce para o Rio de Janeiro. Outra coisa importante dizer é que, apesar de parecer muito bem planejado o golpe, ele sendo bem estruturado em vários núcleos, tal, vários núcleos conspiradores, na hora do vamos ver, ele não estava tão bem articulado assim, tá? Então você pega, por exemplo, a figura do Castelo Branco. O Castelo Branco mesmo, pessoal, ele é um dos caras que vai aderir ali lá para os últimos momentos finais, quando ele já está vendo que está se consolidando o golpe, tá? Ele manda um documento lá, bastante ambíguo, que não sabe se ele tem, onde ele está, também em cima do muro. Então você tem, por exemplo, o Amaury Cruel, que é da segunda região militar aqui de São Paulo também, vai ser um dos caras que vai aderir nos momentos finais, tá? Então você tem algo que não é assim, ah, foi super bem organizado, os militares, aquela coisa toda. Não, não. Tá? Já se conspirava, de fato, porém, na hora do vamos ver, foi meio que bagunçado isso. Resultado, o João Goulart não resiste. Em 2 de abril de 64, o golpe ele é completado, quando o presidente do Senado, né, o Auro de Moura, ele decreta vacância da presidência da República. Tá? Na verdade, não estava vacante, o presidente ele não estava fora do Brasil, outra coisa aí também. O Jango ele não resiste, mas ele não tinha fugido do Brasil, ele estava no Sul. Porque no Sul, quem estava lá? Brizola. E o terceiro exército, que é do Rio Grande do Sul, ainda era legalista, tá? Então ele achou que de repente, ficando ali um tempo, poderia ter alguma reviravolta, tal, mas aí ele também fica, não, é melhor não ter resistência, tá? Existiram muitos militares que foram avessos ao golpe, muitos militares legalistas, então gosto de citar muito Euriali Zerbini, da região ali de Catanduva, se eu não estou enganado, era um general que era legalista e se opôs ao golpe. Aliás, tem uma lista que sai logo depois de ser dado o golpe, né, de militares que devem ser caçados, que são aqueles que não aderiram. Tá? Professor, é golpe, né, ou revolução? É sempre muito complicado, porque depende do viés que se vê, né? Mas, gente, não, é golpe. Porque para falar em revolução, nós teríamos que entender que as estruturas todas são rompidas. E definitivamente é instaurado algo totalmente novo. Né? Houve mudanças sociais, econômicas e políticas num conjunto. E na verdade o que houve não foi isso. Quem era elite continuou sendo elite. Os militares continuaram lá com o seu poder. Né? As grandes empresas continuaram ganhando da mesma forma, as estruturas sociais permaneceram as mesmas, então de fato, não há um rompimento para você falar em revolução. Ah, professor, mas pode-se falar então na questão de prevenção de ameaça comunista. É um argumento que se é usado, pessoal, mas veja bem, vamos analisar então melhor isso. Os militares tomam o poder para que se evite o comunismo. Tá, o Jango nem comunista era um trabalhista um pouquinho mais radical. Primeira coisa. Segunda coisa, se era tão perigosa a ameaça comunista, por que não houve resistência nenhuma dos comunistas ao golpe? Então, pra vocês terem noção que não tinha ameaça nenhuma de comunismo, né? Eles falam de cubanização do Brasil, que o Brasil se tornou uma nova Cuba. É sempre isso, né? A etnização do Brasil, o medo, né, de uma revolta dos escravos no passado, que os negros fizessem uma revolta aqui, depois cubanização do Brasil. É tudo um argumento, assim, pouco raso, tá? Que os setores da direita se utilizaram para
tirar o João Goulart do poder. E é muito interessante que você pega os jornais em 64, vários apoiando o golpe, a imprensa em massa apoiando, inclusive muitos militares. Aí você vai pegar depois em 68, quando começa lá o que a gente chama, né, dos anos de chumbo, a coisa já muda. Os jornais já começam a criticar, e nem em 68, hein? Tem muito jornal já no ano seguinte já começando a criticar esse golpe. Porque o golpe, teoricamente, ele teria ocorrido para quê? Para tirar o comunista perigoso Jango, restaurar a ordem na República e logo voltar a ser governos civis. E não foi isso que aconteceu, né? Mais de 20 anos ali os militares no poder. Então, o que nós temos neste contexto aí, pessoal, é uma argumentação de um lado, que o lado foi vitorioso, de dizer que havia uma ameaça e que ela devia ser barrada de qualquer maneira. Tá? Isso é muito contestável e o que aconteceu nos meses posteriores mostra isso. Ela está falando de oposição, né? Veja só, o próprio Olímpio Mourão Filho, em 68, o cara ali que encabeçou o golpe ali e tal, né? Ele mesmo, já como presidente do Superior Tribunal Militar, né? Membro do STM, ele já faz críticas muito fortes à ditadura, hein? E o Mourão, um cara extremamente conservador, tá? Bom, pessoal, tem a questão do apoio dos Estados Unidos, um apoio logístico, documentos já mostraram sobre isso, tá? Você tinha essa questão de um interesse dos Estados Unidos em que esses governos populistas mais à esquerda não prevalecessem, tá? Mas eu vou parando por aqui, pois isso são cenas dos próximos capítulos, esse desenrolar do golpe e a ditadura militar no Brasil. Então eu fico por aqui, espero que tenham compreendido. Até mais, tchau, tchau. Ah, tchau, tchau não. Só algumas imagens aí antes de fechar, tinha esquecido. Aqui à direita, o Jango no discurso da Central do Brasil. À esquerda, imagens do comício, né, da Central do Brasil. Embaixo, a marcha da família, com Deus pela liberdade, né? O Brasil não será uma nova Cuba. É umas coisas que aparecem hoje em dia ainda, né? Aqui já é a invasão dos militares no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e os jornais da época ali falando sobre a questão aí das mobilizações, tá bom, pessoal? Então é isso, agora eu fico realmente por aqui. Tchau, tchau.